Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou Lívia Fernanda e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Na terça-feira, Carlos Decotelli pediu demissão e deixou o Ministério da Educação antes mesmo de tomar posse. Apenas 5 dias depois de ser nomeado ministro da Educação, Carlos Decotelli entregou a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Decotelli nem chegou a tomar posse. O pedido de demissão encerra a série de polêmicas envolvendo o currículo do ex-ministro. Primeiro, o reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, disse que ele não concluiu o curso de doutorado na instituição. Depois, foi a vez da Universidade de Wuppertal, na Alemanha, anunciar que Decotelli não tem curso de pós-doutorado, ao contrário do que afirmava o currículo dele. O professor teve que alterar sua página na plataforma Lattes, que serve de referência para a trajetória acadêmica. Há ainda suspeitas de plágio na tese de mestrado pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV também negou que ele tenha sido professor pela instituição, o que constava no currículo. Nesta terça-feira, Carlos Decotelli foi ao Palácio do Planalto e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, que aceitou o pedido de demissão. A demissão de Carlos Decotelli foi publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte. O episódio foi comentado por José Maria Trindade e Thaís Oyama no Jornal da Manhã. Olha, este é mesmo um cargo por aqui que tem mola na cadeira, né? Já teve ministro da Educação que foi demitido no exterior por telefone, já teve ministro que, logo depois da saída, fugiu para o exterior. Esta é a maior movimentação de ministros da Educação em um governo. E o Decotelli foi nomeado, virou mesmo ministro e pode colocar no currículo dele, ex-ministro da Educação. O ex-ministro Decotelli promoveu para o governo um vexame imenso e para ele é uma tragédia do ponto de vista pessoal, né? Uma tragédia do ponto de vista pessoal que escalou um ponto tão alto que beirou uma situação criminal, né? O ministro, ex-ministro agora, a cada meia hora caía numa outra contradição e daí para o estelionato ficou num passo. Vamos ver se o governo agora não comete o quarto erro ao escolher o novo ministro. Ontem o general Heleno disse que não era responsabilidade da BIM, essa checagem de cadastros, de currículos, etc., e que cada ministro fazia a sua própria checagem. Como se viu, esse método não deu certo, então o general Heleno e a sua BIM vão ter que mudar o procedimento, então delegar essa checagem para outro departamento. Errar de novo não dá. Após o pedido de demissão, Decotelli gerou polêmica ao se pronunciar sobre as informações em seu currículo. O assunto foi debatido no Morning Show. A gente volta a falar do economista Carlos Decotelli, de sua passagem relâmpago pelo Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Paulinha, conta para nós qual que é a treta agora do professor Decotelli com a FGV. Porque parece que essa questão da FGV, de colocar que ele não era o professor na instituição, teria sido a gota d'água aí, mas a gente falou aqui que, claro, a gente tinha ali um passado de questões a respeito do currículo do Decotelli, né? Então, o que é que aconteceu? A AGV veio a público, divulgou que o ex-ministro nunca foi professor de qualquer das escolas da Fundação, declarando que o Decotelli atuou apenas nos cursos de educação continuada como professor colaborador nos programas de formação de executivos. Bom, não atuou como professor fixo, mas lecionou na instituição, não sei o que é que vocês vão achar aí sobre isso, né? Então, o Decotelli entendeu e até declarou ao UOL que ali existem interesses obscuros não declarados na intenção de apoiar outro ministro a ser indicado, interesses esses da AGV. Ele se disse super destruído, massacrado na minha integridade como professor, disse que após o ocorrido, ele deu aula à noite através da plataforma Zoom em respeito aos alunos e que não tem culpa da fraude da FGV. E aí ele disse até que pediu o desligamento da instituição e é isso que a gente tem também. E a Elizabeth Guedes, que é irmã do Paulo Guedes e que é a presidente da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, disse à coluna Painel que o Decotelli passou por
achincalhe e que a FGV foi covarde nessa declaração que fez, né? Ela conhece o Decotelli há 30 anos, ela contratou ele para dar aulas no IBMEC aqui em São Paulo, do qual ela foi fundadora, então ela acredita aí que a FGV foi covarde a fazer essa declaração a respeito do Decotelli. Muito bem, Paulinha. Joel Pinheiro da Fonseca, e aí, FGV covarde ou não? Faltou, foi estranho essa nota da GV, se distanciar tanto assim, de alguém que dá aula no MBA deles, e que inclusive um ex-aluno do Decotelli entrou em contato comigo e disse que ele era super bem avaliado, depois eu vi fotos, ele ganhou prêmio até ali de turmas de alunos, então realmente um pouco a nota original da GV, quando eu li, eu teria que ver o texto dela agora, mas quando eu li, a minha impressão pela nota da GV era esse sujeito jamais foi relacionado com a gente, não lecionou coisíssima nenhuma. E isso não é verdade. Ele lecionou ali nos cursos de MBA. Será que essa foi a gota d'água que levou à demissão dele? É uma boa pergunta, jamais teremos a resposta. Agora ela levanta um outro ponto que muita gente tem feito também, e que tenho certeza que vai suscitar polêmica aqui, mas que, poxa, será que o fato dele ser negro e ser o primeiro ministro da educação negro na história do país não fez com que pegassem muito mais pesado com ele e que justamente o racismo da nossa sociedade não fez que esse esculacho ao Decotelli fosse muito maior do que seria um ministro branco? E você, Adrilis, o que você acha dessa postura da FGV? É um erro factual. Eu acho que se ele deu aula alguma vez, ele pode colocar no currículo que deu aula, não pode colocar que foi professor efetivo ou emérito da instituição. Agora, eu queria responder ao Joel em relação ao racismo. Acho que não. Acho que o preconceito em relação ao Decotelli é muito mais por ele ser alguém conservador, alguém alinhado ao Bolsonaro, alinhado ao governo. Ele não foi celebrado por nenhum movimento identitário que é ligado à esquerda, que é ligado ao progressismo, por ser negro, assim como deputadas eleitas, mulheres, gays, ou negros, quando são eleitos, ou quando são incensados, ou quando chegam a altos postos, mas altos postos que estão colocados no lugar de conservadorismo ou de direita, eles são simplesmente, absolutamente ignorados por esses movimentos identitários, né? Esses movimentos identitários simplesmente abraçam quem serve a causa ideológica deles. Agora, a questão do Decotelli é o seguinte, ainda que tenha essa questiúncula em relação à FGV, ele se colocou como um mitômano irreversível, né? Só faltava ter fraudado o próprio curso primário. 70% do mestrado dele foi plagiado, ele não cumpriu o doutorado, só cumpriu os créditos, mentiu, falou que foi professor efetivo, não foi, só deu uma aula uma vez na vida, ou seja, é uma espiral. A diferença entre direita e esquerda é que ela não dá salvo-conduto para incompetência, ou hipocrisia, ou dissimulação, ou mentira, ou falseamento do próprio currículo, como foi o caso do Decotelli, né? Por questões étnicas, sexuais, de gênero, de opção de sexualidade, você não pode passar pano para a incompetência ou a falseabilidade do próprio mérito. Foi o que aconteceu, acho que o governo Bolsonaro fez muito bem. Não, se fosse um governo de esquerda, se fosse um homem que fosse atacado por um currículo falso da esquerda, provavelmente todos os movimentos estariam abraçando o Decotelli, ninguém o abraçou nesse momento. Apenas ele especificamente levantou essa questão. Só ele. Não vi ninguém do movimento negro reclamar que o ministro da Educação do governo Bolsonaro foi colocado para fora por ter falseado o próprio currículo. Eis a questão. Deixa eu só complementar. Pontuar uma coisa simples. Não, pontuar uma coisa simples aqui, Adriles. Não é porque o movimento negro é seletivo nas pessoas que ele escolhe exaltar ou não, e não é porque o movimento negro exclui, eventualmente, negros de direita, que um negro de direita não sofra racismo. São coisas totalmente diferentes. Então, o racismo continua existindo mesmo em pessoas que o movimento negro não abraça ali por questões ideológicas. Mas olha, vamos lá, Paulinha, peraí, só um minuto. Eu concordo plenamente com você, mas eu só acho que não foi o caso. Só um minuto, vamos ouvir a Paulinha agora. Eu só ia complementar que o próprio Decotelli disse ao UOL: há muitos brancos com imperfeições em currículo trabalhando sem incomodar ninguém.
e que, como a gente já trouxe aqui no programa, na internet lembraram aí das histórias do Ricardo Salles, do meio ambiente, que até não deu tempo da gente falar sobre isso com ele ontem, por causa do bug do milênio que aconteceu aqui no programa, e também a Damares Alves, enfim, tem outros casos, e eles seguem ali ministros, e isso não causou um grande problema, uma grande onda. Mas eu concordo com a Adriles no caso de que não foi só isso, né? É uma onda de muitos desmentidos, assim, sequenciais. Então, acho que esse também talvez tenha sido o problema, não sei. Muitos, não é uma Paulinha. Foram inúmeros. Imperfeição do currículo, né? Uma imperfeição do currículo. Imperfeição no currículo. É o que você falou, Joel. É o que você falou. A imperfeição fez ele de pós-doutor para bacharel. Mas é uma imperfeição só. Até a carreira militar ele falseou, ou seja, é indefensável. É só uma imperfeição. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning? Fala, Joel. Fala. Agora eu vou causar mesmo, a Adriles aí espumar de raiva aqui. O Decotelli é mais qualificado do que a Damares. E a Damares mentiu também seu currículo. Jamais! Jamais! Opa, olha a treta! A Damares é a expressão da voz popular. Ela fala diretamente ao povo. Ela diz que uma pessoa tem que ser punida pelos seus defeitos e tem que ser enaltecida pelos seus méritos de maneira muito clara. Aquela coisa da prisão lá, não tem que ter visita íntima, o prisioneiro tem que ser... Meninos são homens, de bem, mulheres são mulheres. Olha, a Damares é exatamente o que me incomoda. Estamos conhecendo. O que me incomoda no Decotelli, a primeira coisa que eu vi que me incomodou é que ele falava e não chegava a lugar nenhum. É aquele academicismo pernóstico, ancorado em títulos, no caso dele, falsos títulos. O que me comove na Damares é que ela fala com o coração na boca, na mão, assim, ela fala de maneira popular, direta, objetiva, sem floreios. Você pode concordar ou discordar, mas assim, esse anti-academicismo que expõe os problemas viscerais da nação de maneira muito clara, você concordando ou não com ela, expõe exatamente uma pessoa autêntica, que não se escora em falsos títulos para colocar suas opiniões. Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta, fiquei curioso aí com a sua fala, Adriles. Você é a expressão da vontade popular, é isso mesmo? Eu sou a expressão intelectual da vontade popular, eu sou um poeta do povo. Perfeitamente. Eu não ouvi nada daí. Ai, Joel Pinheiro, vamos A minha megalomania é escorada na realidade. Ainda na terça-feira, o texto base do projeto de lei das fake news foi aprovado no Senado. Em votação acirrada, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei que pretende combater a produção e disseminação de notícias falsas. Após várias alterações e uma série de polêmicas, o projeto teve 44 votos favoráveis, 32 contrários e 2 abstenções. O texto estabelece que mensagens enviadas por aplicativos a mais de 1.000 usuários sejam rastreadas. Além disso, o projeto demanda a identificação de conteúdos impulsionados e determina multa às plataformas que descumprirem a lei. As novas regras se aplicam às redes sociais e aos aplicativos de mensagem que tenham pelo menos 2 milhões de participantes. O relator do projeto, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, diz que o objetivo do texto é combater comportamentos inautênticos e a distribuição artificial de conteúdo. No caso das redes sociais, é fundamental que sejam identificadas aquelas contas operadas por robôs, as chamadas contas automatizadas. Não estamos querendo proibir o seu uso, mas deixar claro que é direito do usuário saber que a conta com a qual interage é operada por um perfil dessa natureza. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma que a nova lei é para a proteção da vida de todos os brasileiros. Mas o Senado Federal dará um sinal hoje claro na votação dessa matéria, que estão buscando conhecer, entender esse universo que precisa ser reconhecido como liberdade de expressão, sim, em defesa da liberdade de expressão, mas que, infelizmente, alguns criminosos utilizam para denegrir, destruir a vida de milhões de brasileiros.
Senadores contrários ao texto, no entanto, demonstraram preocupação com a possibilidade de o projeto violar a privacidade e atingir a liberdade de expressão nas redes sociais. Um dos pontos de maior controvérsia é o que obriga os aplicativos de mensagens privadas a armazenar por 3 meses os dados de usuários que encaminharem correntes em massa. As plataformas criticam essas exigências e argumentam que elas impactariam a privacidade dos usuários. O governo também foi contra a aprovação do texto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, diz que o projeto ainda não está adequado aos interesses nacionais. Existem muitos dispositivos que, de certa forma, criam uma burocracia desnecessária para as plataformas digitais, criando um ambiente para os investimentos no Brasil muito adverso. A lei vale também para redes e aplicativos estrangeiros, desde que ofereçam serviços ao público brasileiro. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Em Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode vetar trechos do PL das fake news. O presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar ontem vetar o chamado projeto das fake news. Se a proposta aprovada pelo Senado não for alterada pela Câmara. Ele lembrou, inclusive, que o Facebook, o Google e o Twitter também já se posicionaram contra a proposta. Eu veto, o parlamento mantém ou derruba o veto, isso é natural. Tá? Mas, logicamente, o pessoal sabe a minha posição, eu sou extremamente favorável à liberdade total da mídia. Até dessas tradicionais que vivem dando pancada em mim o tempo todo, não tem problema. Segundo o presidente, não se pode admitir que exista qualquer tipo de censura no país. Ainda de acordo com ele, muita gente defende a democracia da boca para fora, mas tenta cercear a liberdade de imprensa. Se o projeto chegar bom, a gente sanciona. Agora, se chegar como se apresentou até o momento, a gente não tem como não deixar de vetar. E mais ainda, em se passar na Câmara, que eu acho difícil, mas se passar, como a gente pode publicar o projeto, né, ainda, porque eu tenho 15 dias para sancionar ou vetar, e daí o pessoal a opinião pública vai dizer qual artigo deve ser vetado. A reação de Bolsonaro foi analisada também no programa 3 em 1. Eu acho que nós temos, eu pelo menos me acho no direito de desconfiar que os bolsonaristas estão preocupados com a liberdade de expressão em relação a esse projeto. Eles têm outros motivos para se preocupar com esse projeto. Mas eu vejo vários problemas nesse projeto, sim. Eu vejo, por exemplo, que a forma como ele foi votado, assim, na calada da noite, de forma assodada e sem discussão, acho que isso é um grande problema. E principalmente porque tem muitos senadores que não dominam esses assuntos, essa nova tecnologia, e tem muita coisa complexa que não foi suficientemente esclarecida. Eles podem muito bem ter votado sem conhecimento de causa, sem conhecimento completo da causa. Me parece que foi aí um assodamento do presidente Davi Alcolumbre, e isso pode e deve ser corrigido agora na Câmara. Essa é a primeira coisa que me incomoda. A segunda coisa que me incomoda é a criminalização do que o projeto chama de desinformação. Então, essa palavra aparece lá muitas vezes, e no capítulo 2, por exemplo, diz assim, que o projeto, se aprovado da forma como está, que é improvável, né, ele veda as contas inautênticas. Ok, contas inautênticas são basicamente perfis falsos, até aí, ok. Mas aí ele fala assim, ele veda contas inautênticas criadas com o propósito de disseminar desinformação. Então, vamos lá. Quando se veda, quando se proíbe robôs ou perfis falsos, você está legislando sobre a forma, certo? Sobre a tecnologia que rege as redes. Aí, quando você vai além e diz que estão proibidos perfis falsos e robôs que disseminam desinformação, aí você já passa a um outro campo, você passa a legislar sobre conteúdo do que está sendo postado nas redes. E aí que mora o perigo, né? Porque mesmo na análise do projeto, o próprio relator chama atenção para esse perigo. Pela definição que ele adota, desinformação, a palavra desinformação exclui manifestações de opiniões, então, trabalhos intelectuais, doutrinas religiosas, convicções políticas ou filosóficas. Ele toma esse cuidado de dizer que tudo que não for verificável não
entra na categoria de desinformação, simplesmente porque não pode ser verificado. Mas, mesmo assim, apesar desse cuidado, o próprio relator reconhece que a criminalização disso que ele está chamando de desinformação faz com que o negócio entre numa zona perigosa, não muito clara, que pode conflitar com a liberdade de expressão, né? Então, passou muita coisa nesse projeto, tem muita coisa a ser discutida, falta ajuste, falta discussão, falta entender tudo melhor. Não é alguma coisa para ser votada como foi desse jeito. Então, vamos esperar que isso seja discutido de uma forma melhor na Câmara, até porque o projeto tem boas coisas. Eu cito 2 coisas boas, por exemplo. Ele diz que a entrega de mensagens distribuídas em massa, por meio de lista ou transmissão de grupos, fica condicionada à permissão do destinatário, ou seja, você só pode receber aquilo se você tiver dado autorização. E que as mensagens patrocinadas devem conter mecanismo para o destinatário se descadastrar, igual nos e-mails antigos, né, que tinha bem pequenininho lá no final, você recebia um monte de propaganda e bem pequenininho lá no final, se você quisesse descadastrar, clica aqui. Então, essas mensagens teriam algo parecido e isso livraria os usuários de 2 pragas da modernidade, que é o fato de as pessoas ficarem despejando no seu celular conteúdo que você não quer, ou mesmo lixo, né, sem que você possa fazer nada. E isso abrange desde propaganda política até propaganda de vitamina ou sei lá o quê. Muito bem, Thaís. Constantino, e esse conselhão que consta nesse projeto de lei, o que você acha? Paulo, eu acho tudo uma aberração. Eu entendo a preocupação de algumas questões técnicas que as redes sociais e a internet suscitam, né, porque são novidades de alguma maneira, mas eu acho impossível analisar o PL 2630 sem se afastar um pouquinho e tentar ver o big picture, né, sair da árvore e enxergar a floresta. A narrativa hegemônica que vinha das principais empresas de comunicação, da mídia, né, da grande imprensa, essa hegemonia foi perdida. A bolha progressista, que era hegemônica quase, foi furada com as redes sociais. Nós tivemos 3 grandes símbolos disso: o Brexit, a vitória do Trump em 2016 e a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. E tem uma turma que nunca aceitou isso, nunca aceitou o resultado das urnas, nunca entendeu o fenômeno e nunca conseguiu engolir isso aí, né? Então, nos Estados Unidos, a narrativa passou a ser o conluio com os russos, que teria, de alguma maneira, impactado as redes sociais e levado à vitória do Trump. Insistiram por 2 anos nisso. E no Brasil estamos vendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto que a outra pauta que você já disse aí, que vamos conversar, é novamente essa palhaçada do TSE analisando a chapa vencedora por conta de um grupo de WhatsApp. É um negócio ridículo, né? É ridículo. Então, o big picture que eu vejo a turma está atônita, nervosa, porque a patota hegemônica, que soma aí os jornalistas e políticos mainstream, né, perderam essa hegemonia, esse monopólio da narrativa, graças às redes sociais. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? No projeto original, as ideias da deputada Tabata Amaral e companhia queriam criar uma reserva de mercado para as agências de checagem, que são elas também dominadas por uma mentalidade progressista. Então, essa pergunta é a mais clara de todas, né? Quem é que vai decidir essas coisas, de verdade ou mentira, quando mexe com conteúdo? A gente está vendo o que está acontecendo. Esses grupos de redes sociais que deveriam ser plataformas neutras, mas não são, né, acabam tendo uma certa influência também no conteúdo, por meio de censura, perseguem conservadores. Perseguem, por exemplo, Donald Trump. Né, censuram tweets dele que não tem nada demais, que ele está falando que vai fazer a lei ser aplicada nos Estados Unidos com o uso da força. E isso aí já é suficiente para a turma do Twitter censurar. Então é uma turma que está querendo, de alguma forma, sim, asfixiar a liberdade de expressão com todos os aspectos caóticos que isso traz em rede social. Xingamento, robô, gado. Eu já comprei briga com todo mundo de extremo, né, desde petista até olavista, passando por radicais de centro, e eu posso atestar aqui a minha experiência, né? Todos têm grupos de ódio, mas eu nunca vi gabinete de ódio mais ativo e com mais robô, né, porque vem em manada, do que essa turma radical de centro. Eu nunca vi nada igual. Então, é verdade que o Bolsonaro é um dos mais atacados.
nas redes sociais. E ele mantém aí esse compromisso, sim, com a liberdade de expressão, isso está claro. E isso ficou claro, inclusive, naquela reunião fechada. O Benê Barbosa fez uma comparação muito boa com o desarmamento, que é a área dele, né? Falavam também que a questão do desarmamento era para tirar arma de bandido. E hoje está claro que não é nada disso, né? Está claro que é para tirar arma de cidadão de bem. Então é igualzinho. Não, isso é para coibir fake news, uso de robô. Não é. Né, é uma tentativa inicial para começar a tentar controlar conteúdo e censurar aqueles que eles não conseguem controlar e que eles ficam nervosos. Então eu acompanho aqui o voto de deputados como Marcel Van Hatten e Paulo Eduardo Martins, que se pronunciaram falando que vão lutar veementemente para vetar isso na Câmara, né, porque é uma aberração e é uma ameaça à liberdade de expressão, sim. Né, e basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Né? Talvez seja um ato falho, talvez não. Talvez seja uma ousadia mesmo de escancarar o verdadeiro intuito aqui. Né? É acabar com um tempo de liberdade. E isso não podemos permitir. Muito bem, Josias, esse PL cria o modelo de rastreabilidade de mensagens privadas mais rígido do mundo. Isso não é um precedente perigoso? Eu acho que esse projeto sobre fake news, ele tem vários precedentes perigosos. Ele passou com dificuldades no Senado e deve ter mais dificuldades ainda para passar na Câmara. Tudo muito rápido, tudo muito ligeiro. Isso aqui exigiria uma discussão muito mais aprofundada. Muitas vezes o medo de um mal pode levar a um mal bem pior. É o que ocorre nesse projeto sobre fake news. Há um problema real nas redes sociais. Criou-se nesse ambiente virtual, uma indústria de propagação de desinformação. Isso inclui notícia falsa, calúnia, injúria, difamação, ameaças, um monte de coisa ruim. A difusão massiva de desinformação exige a montagem de uma estrutura que custa caro. São redes de engajamento artificial impulsionadas por robôs. Isso precisa ser combatido. A única ação eficaz que pode ser utilizada para combater esse tipo de coisa é o rastreamento do dinheiro que financia o logro nas redes sociais. E não há na proposta que foi aprovada no Senado, com um placar bastante apertado, nada que se pareça com uma solução. O que existe nesse projeto são artigos que colocam em cena um outro risco, que é o risco de cerceamento da liberdade de expressão, que é o motor da internet. É uma ilusão você imaginar que vai cercear liberdade de expressão nas redes sociais, na internet. O problema de notícia falsa se combate com mais informação e não com cerceamento. Crime, calúnia, injúria, difamação, esse tipo de crime, ele já está tipificado em lei. O que falta na legislação brasileira é um tipo penal que criminalize pessoas ou grupos econômicos que, protegidos pelo anonimato, investem dinheiro na propagação de falsidades e ofensas no ambiente virtual. Isso falta na legislação brasileira. O resto tem cheiro de censura. Então não tem nada que se pareça com necessidade, com o que é necessário fazer, e há muito parecido com cerceamento, com censura, com criação de conselhos que depois você vai ficar discutindo quem é que vai aconselhar o conselho. Tudo muito aparentemente desnecessário. Nesse contexto, eu achei muito curiosa a manifestação do presidente Bolsonaro, porque ele critica o cerceamento, parece ser contrário à censura, mas ele fala que nas redes sociais dele, quando alguém aparece ali dizendo algo que ele não gosta, ele bloqueia, quer dizer, ele censura. Então, é muito curiosa a reação do presidente. Mas me parece que esse projeto aqui, objetivamente, ele não cheira bem, e o que é necessário não há no projeto. E o que há no projeto não parece necessário. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 6 meses o inquérito das fake news. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. Olha, a gente já tinha esgotado esse assunto STF, mas os ministros se esforçam para voltar para a pauta. Agora, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou nesta quarta-feira, uma decisão que saiu agora há pouco. Ele prorrogou por mais 6 meses o inquérito das fake news que apura a suposta disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a ministros do tribunal. Pela decisão, o prazo começará a contar a partir de 15 de julho, quando se encerraria o prazo anterior.
No mês passado, o plenário do Supremo confirmou a validade do inquérito que já atingiu políticos, empresários e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Todos negam irregularidades. O inquérito foi instaurado há pouco mais de um ano, em março de 2019, com base no regimento interno do STF. A iniciativa foi do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e a relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Desde então, já foram executadas ao menos 18 ações de busca e apreensão, 12 ordens para ouvir testemunhas ou suspeitos e aplicadas 2 medidas restritivas. Tá aí, Fiuza, o inquérito ilegal das fake news continua prorrogado agora pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre está criando precedentes complicados para ele mesmo, né? Porque você vê, eu chamo a atenção aí do nosso ouvinte, do nosso espectador, para a forma do Alexandre de Moraes, né? Ele chegou no STF a toda velocidade, ele não tem nenhuma inibição em relação a atos arbitrários, diferentemente do que o Dias Toffoli estava narrando naquele melancólico discurso de despedida. Você observe a oratória do Alexandre de Moraes, é altamente agressiva, né? Altamente agressiva. A gente estava falando aqui do Vladimir Putin, né? Esses personagens que têm essa ânsia por permanecer para sempre mandando em todo mundo, né? Eu fico sempre muito impressionado. O Toffoli até foi um pouquinho nessa linha, deu uns gritos ali, né, nos discursos sobre esse inquérito ali, dizendo que estavam ameaçados e tal, meio em tom de comício. Mas o doutor, nessa matéria da histeria, né, da falta de discrição no STF, é o Alexandre de Moraes. Né? Reparem as feições, a oratória. É um homem cheio de raiva, né? É um homem cheio de prepotência. E ele está criando, de fato, predisposições complicadas contra ele, porque ele é um dado novo no STF. Né? O STF não tinha esse nível, como é que eu vou dizer, de agressividade na maneira de se colocar publicamente. Ele comprou uma briga política evidente com o presidente da República, ele persegue. Né? Nós estávamos falando aqui, por exemplo, acho que não chegamos a falar, né, mas sobre a decisão do Celso de Mello aí em relação ao Marcelo Freixo, que o Carlos Bolsonaro questionou, né, no Supremo, declarações aí do Marcelo Freixo nas redes sociais, e o Supremo já tirou o cavalinho dele da chuva, chamando o Instituto da Imunidade Parlamentar, que foi o que o Supremo e o Alexandre negaram em relação a parlamentares ligados ao presidente da República, que têm sido devassados aí de uma maneira absolutamente absolutista, né? Assim, sem observar lei, sem critérios, pelo menos que a gente conheça, pelo menos que a defesa dos implicados conheçam. Não é nada disso, não. Consegue lá, expede a decisão e manda invadir, e manda quebrar, manda prender. Eu acho, Vitor, que isso aí, a não ser que o Brasil vire uma ditadura e tenha um novo Putin aqui, o Alexandre de Moraes ele está, de fato, dando muitos motivos para esses advogados que a gente tem visto, esse movimento que a gente entrevistou aqui nos Pingos, para parlamentares que estão preocupados com isso, passarem a questionar, sempre pelas vias legais, é claro, esses arroubos, essa forma arbitrária como o Alexandre de Moraes resolveu transformar aí o poder dele como juiz supremo, o poder dele como dirigente de um inquérito ilegal, como uma tentativa de fazer política contra o presidente da República. Diga, Zé. Na verdade, Fiuza, é uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal, são juízes que procuram os fins e ali independente dos meios. O que está acontecendo é que perícias indicaram que algumas mensagens são impossíveis de serem determinadas se são robôs ou não, são impossíveis de serem determinadas se houve pagamento, ou essa história aí de milícia digital. Então, a prorrogação é exatamente na tentativa de buscar mais provas.
Entendo que se fosse um processo natural, jurídico, encerrou o prazo, encerrou. O que está comprovado está, o que não está, não está. Mas aí ficar prorrogando em busca de um perito melhor ou de novas condições técnicas para identificar autores, identificar também a possibilidade de serem ou não robôs, isso não é um trâmite judicial normal. Esse processo está sendo legalizado pelo Ministério Público. A partir de agora, o Ministério Público decidiu participar, o que dá uma legalização esquisita a esse inquérito estranho que foi criado no Supremo Tribunal Federal. Há, inclusive, uma tendência ali de levar esse inquérito para os processos que estão no Tribunal Superior Eleitoral que questionam a chapa Jair Bolsonaro e o Mourão. Quer dizer, há toda uma articulação jurídica para que isso aconteça, mas, por enquanto, não há uma evidência de formação de milícias digitais ou mesmo de participação de robôs nesse processo, nas tais fake news, que ninguém sabe exatamente o que é uma fake news. Eu tenho dito que todo mundo agora considera fake news a opinião do outro. Diga aí, Augusto. Olha, ele está procurando pelo, não em ovo, na própria cabeça, né? O Alexandre de Moraes. Ele é, como bem lembrou o Guilherme, ele é o melhor aluno da escolinha, o aluno mais aplicado, digamos assim, da escolinha do professor Gilmar Mendes. Antes era o Gilmar Mendes, o grosseirão. Agora é esse aí. Falando um português pior até, porque eu não sei como é que escreve livro sem saber falar português sem maltratar o idioma aí com tanta crueldade, né? Como ele faz. Então é o seguinte, a presença do Ministério Público no processo agora só torna o Ministério Público, a Procuradoria Geral, cúmplices do Alexandre de Moraes nesse absurdo que ele agora prorrogou. O que ele vai fazer durante esses 6 meses? É procurar provas do quê? Provas do quê? Isso é uma arbitrariedade, é um absurdo. E o Supremo vai se perdendo em contradições, ele vai se desmoralizando, hein? O Alexandre de Moraes está se tornando, vai caminhando em marcha acelerada para ser o mais impopular ministro da mais impopular instituição brasileira, que é hoje o Supremo Tribunal Federal. Ele vai tomar o posto que hoje pertence, a posição que hoje pertence ao Gilmar Mendes, que é dividido ali pelo Gilmar Mendes com o Celso de Mello. Celso de Mello que fez isso. Tem coragem de falar, como lembrou o Guilherme, em imunidade parlamentar depois de ter conestado aí a invasão de casas, com um mandado, no caso, o mandado de busca e apreensão não vale deputado, invasão de casas de parlamentares que apoiam o presidente da República. Isso é o Supremo. Agora, vai prorrogar indefinidamente, ele está provocando o país, desafiando o país, por quê? Porque eles não sabem o que é o país real. Eles vivem num mundo paralelo, estão mais isolados ainda por essa pandemia e não sabem o que o Brasil pensa deles. Eu aconselho o Alexandre de Moraes a tentar o teste do viaduto, atravessa o viaduto do Chá em São Paulo sem segurança e tente chegar a outra extremidade. Se conseguir, e olha, não estou pregando nenhuma violência, nem vai acontecer, ele vai ver a impopularidade, porque não há nada mais devastador que a vaia da multidão. Passa por lá, ministro. Vai ver como é que está o povo, o que o povo está pensando do que você faz. Outro inquérito prorrogado durante a semana foi o que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu prorrogar por 30 dias o inquérito que apura, a partir da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Algumas medidas ainda estão pendentes no inquérito, que já havia sido prorrogado no início do mês passado. O inquérito foi aberto após o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciar a demissão e acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal quando ele demitiu o então diretor-geral do órgão e cobrou a troca do comando da Superintendência no Rio de Janeiro. Após o pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF permitiu a investigação. Jair Bolsonaro nega ter interferido na corporação.
Após a decisão, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou sobre a forma que o depoimento será dado. Augusto Aras quer que Jair Bolsonaro seja questionado sobre como prefere prestar depoimento. Em documento ao STF, o Procurador-Geral da República defendeu que o presidente decida a forma de responder às questões da PF em inquérito que ele apura se ele interferiu ou não na corporação. O assunto foi analisado por Rodrigo Constantino e Josias de Souza no Jornal da Manhã. Na verdade, há um precedente aí, né? O ex-presidente Michel Temer, investigado, pôde prestar os seus depoimentos por escrito. Então não faz nenhum sentido realmente você tratar diferente o presidente Bolsonaro. A gente já viu politização em demasia nesse Supremo Tribunal Federal e até mesmo um clima persecutório. Tem ali ministros que compararam o governo atual ao nazismo e não se sentem, inclusive, suspeitos para avaliar qualquer tipo de coisa que envolva o nome de Bolsonaro. Isso aí só ajuda a tirar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Também na quarta-feira, o governo confirmou a prorrogação do auxílio emergencial. É correta a posição do Procurador-Geral Augusto Aras em relação ao depoimento que o presidente Bolsonaro terá de prestar à Polícia Federal no caso da suspeita da interferência política na Polícia Federal. O Código de Processo Penal não prevê a concessão de regalias a autoridades que depõem como investigadas. Mas o Supremo concedeu a Michel Temer, quando era presidente, a opção de prestar depoimento por escrito no caso dos portos. A decisão foi tomada na época pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, essa decisão final, no caso do Bolsonaro, cabe ao ministro Celso de Mello. Ele já escreveu em despacho recente que investigado não tem privilégio, precisa atender à convocação do delegado responsável pelo inquérito. Mas não parece razoável que o Bolsonaro receba no Supremo um tratamento de sub-Temer. Os eleitores do Bolsonaro viveram para testemunhar essa cena em que o mito pede para ser equiparado a Michel Temer. Na quinta-feira, o adiamento das eleições municipais foi promulgado. Discursos no Congresso em favor da harmonia dos poderes marcam promulgação da emenda que adia eleições municipais para novembro. A tramitação da PEC, que começou pelo Senado, foi aprovada na Câmara na quarta-feira e muda a data, que inicialmente seria 4 de outubro. A proposta também estabelece alterações no processo, como registro de candidaturas e propaganda partidária obrigatória. A PEC reitera que não está prevista a prorrogação do mandato de prefeitos e de vereadores. O primeiro turno da eleição será em 15 de novembro, feriado, e o segundo no dia 29. Na cerimônia de promulgação no Senado, nesta quinta-feira, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, elogiou o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa conciliação era necessária e ela foi alcançada, presidente. Graças à sua decisão de procurar esta casa e compreender que as autoridades médicas do nosso país alertavam para a possibilidade de adiamento das eleições em função da pandemia. O ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, endossou as palavras de Davi Alcolumbre. Ao lado do senador, o magistrado reiterou que ninguém gostaria de adiar a eleição municipal, mas foi a melhor saída. Eu celebro o presidente Davi muito particularmente o diálogo institucional que fomos capazes de estabelecer e que significa um pouco a demonstração de que com boa vontade, com boa fé e com o interesse público em primeiro plano, quase tudo é possível nessa vida. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que a opinião da comunidade científica foi decisiva para o adiamento. O ministro Luiz Roberto Barroso acrescenta que o desafio agora é organizar a eleição. Nós vamos ter no TSE a missão árdua de realizar uma eleição com segurança em meio a uma pandemia, na crença que compartilhamos com os médicos de que até lá a epidemia já estará decrescente e que poderemos realizá-la com segurança. Temos mais de 140 milhões de eleitores e se estimam mais de 700 mil candidatos. Portanto, não é uma operação fácil de ser realizada.
O ministro Luiz Roberto Barroso acrescenta que a democracia não é o regime do consenso, mas da harmonia de divergências. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, a eleição em locais mais afetados pela pandemia pode ter outras datas de votação. Também na quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro intimou Flávio Bolsonaro e a esposa dele a depor no caso das rachadinhas. O senador Flávio Bolsonaro foi chamado para ser ouvido pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro na semana que vem. Mas a defesa dele está contestando esse pedido, essa demanda, e pode ser que o senador recuse, não aceite comparecer à oitiva. A questão envolve a mudança de instância para apurar o caso das rachadinhas que teria acontecido no gabinete de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudou a instância, tirou o caso da primeira e levou para uma segunda instância, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa de Flávio Bolsonaro disse que o senador foi convidado a prestar esses esclarecimentos sobre a suposta rachadinha do gabinete dele, na época em que era deputado estadual, na semana que vem, no dia 6 ou 7 de julho, mas está contestando a competência do Ministério Público e, inclusive, já fez esse questionamento ao MP do Rio de Janeiro para chegar a um consenso, saber se vai prestar depoimento ou não, vai prestar esclarecimentos ou não e, posteriormente, se for necessário, agendar uma data. Flávio Bolsonaro tem prerrogativa de foro de função, é senador da República e gostaria de ser ouvido na capital federal, em Brasília. A rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, se ela aconteceu, teria sido coordenada pelo PM da Reserva, amigo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A polêmica foi comentada por Rodrigo Constantino e Josias de Souza no Jornal da Manhã. Pois é, a nova defesa do senador Flávio Bolsonaro tinha dito que ele queria depor o quanto antes. Era uma mudança de estratégia em relação à postura anterior que ia adiando e protelando esse encontro com a justiça. E pelo que fica claro agora, não é tão verdadeiro isso, né? Parece que o senador usa todos os recursos possíveis, o que é direito dele, claro, para tentar não prestar esse depoimento. E isso suscita uma reflexão maior no país, né? Essa questão do foro privilegiado, que antes a própria família Bolsonaro condenava e com razão. Ainda durante a semana, o Tribunal Superior Eleitoral reabriu a coleta de provas em investigação da chapa Bolsonaro-Mourão. Por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira reabrir a fase de investigação de 2 processos que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. As ações tratam da invasão, em 2018, do grupo do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que foi alterado para parecer que os usuários apoiavam o então candidato. Com a decisão, o TSE volta a apurar o caso e somente numa etapa posterior vai julgar se existem elementos contra a chapa eleita. A maioria dos ministros seguiu o voto de Edson Fachin, que defendeu a necessidade de buscar novas evidências no caso. Já os ministros Alexandre de Moraes, Og Fernandes e Luiz Felipe Salomão votaram pelo arquivamento do caso. Segundo Moraes, a invasão à página não comprometeu a igualdade da disputa eleitoral de 2018. Mesmo sendo ilícita e criminosa a conduta realizada, cuja autoria ainda é desconhecida, o hackeamento por 24 horas de site contrário à candidatura dos requeridos, com alteração para mensagens favoráveis, não configura, a meu ver, nos termos da legislação eleitoral, o necessário abuso de poder. Último a votar, o presidente do TSE desempatou o julgamento a favor da reabertura das investigações. Luiz Roberto Barroso ressaltou que é gravíssimo invadir uma página para desvirtuar as mensagens. Isso é quase como um sequestro, como um assalto. É você admitir com razoabilidade que alguém possa invadir o site,
Não é produzir o seu site e manifestar a posição que queira, porque isso faz parte da liberdade democrática e da liberdade de expressão. A decisão do TSE foi analisada por Thaís Oyama no Jornal da Manhã. Eu não acredito que isso vá muito para frente, não, porque a cassação de uma chapa presidencial pelo TSE requer provas muito robustas, né? Não me parece que seja o caso dessa ação. O Felipe Recondo, que escreveu um livro sobre o STF, lembrou bem, a cassação de uma chapa vitoriosa pelo TSE significa a vitória de 4 votos de desembargadores contra 57 milhões de votos de brasileiros. Não é fácil. E na sexta-feira, o senador José Serra e a filha dele foram denunciados pela Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo por lavagem de dinheiro. O assunto foi comentado no Morning Show. Agora vamos falar que o Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-governador e atual senador da República, José Serra, e a sua própria filha, Verônica Serra, sob a acusação de lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia da Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo, Serra usou seu cargo e sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados a obras do Rodoanel Sul. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior. As investigações conduzidas em desdobramento da Lava Jato aqui de São Paulo demonstraram que José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes e, por meio delas, receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo em 2007. Nesse contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores e mantiveram uma conta de offshore, controlada até o final de 2014, gente, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça. Vocês sabem, gente, eu queria fazer uma observação aqui para vocês. Me veio na cabeça um slogan do Serra, só não me lembro se foi de 2002 ou 2010, mas dizia o seguinte: quando se conhece bem uma pessoa, quando se sabe se é gente boa, o Serra, essa certeza a gente tem, o Serra é do bem, o Serra é do bem. Adrilho Jorge. Eu já votei no Zé Serra, você acredita, nas 2 eleições. Eventualmente pode ser uma questão de caixa 2, pode ser uma questão de enriquecimento ilícito. De toda forma, é uma questão de corrupção financeira grave. A questão que se coloca é, o Serra é denunciado desde 2016. Tanto ele, quanto Aécio Neves, quanto Renan Calheiros, quanto outros políticos, como o próprio Flávio Bolsonaro, que arrastam seus processos por anos, né, tem a seguinte semelhança: o foro privilegiado. O foro privilegiado é como se fosse um manto de mãe. E quando chega no Supremo, é um manto de eternidade, de acobertamento de crimes, de ilícitos, de coisas que ficam espaçadas no tempo, que são esquecidas. Às vezes os crimes são absolutamente prescritos. É uma pena. O Serra foi um brilhante ministro da Saúde, é um brilhante político, a quem eu mantinha grande admiração. Será uma tristeza, e tudo indica que será uma tristeza, e a Donilson é bastante robusta, são 40 milhões em contas na Suíça, só com colocações lá, se descobrir que ele é mais um corrupto, que se há uma indústria, se há uma cultura de corrupção que é arcaica na cultura política do país, isso não exime absolutamente, rigorosamente ninguém. E a gente tem que discutir profundamente a revogação dessa coisa espúria, que é o foro privilegiado, que deixa corruptos serem locupletados pelo próprio tempo e pelo próprio esquecimento. Muito bem, gente, eu estou aqui no Twitter, queria ler uma nota, um tweet aqui do PSDB oficial, partido de José Serra. O PSDB acredita no sistema judicial do país e defende as apurações na utilização de recursos públicos, ao mesmo tempo em que confia na história do senador José Serra e nos devidos esclarecimentos dos fatos, Joel Pinheiro. Que coisa, não estão acusando a mídia de estar mentindo, não estão acusando o Ministério Público de estar em conluio com sei lá quem, não, estão querendo a apuração dos fatos. Então, ponto positivo aí para o PSDB nessa nota, tem que investigar mesmo. 40 milhões em conta na Suíça, é complicado pensar em qual que é a explicação disso aí, né? Tem que investigar, se for culpado, tem que punir sim. Que bom que a Lava Jato, apesar dos retrocessos dos quais os próprios procuradores têm falado, continua conseguindo fazer um trabalho e botando por terra, refutando cabalmente
essa história de que eles só perseguiam o PT e os aliados do PT. Não, tá todo mundo na mira do combate à corrupção. Na verdade, nem será o primeiro nome do PSDB a ser punido, se de fato se comprovar. Vamos lembrar que uns anos atrás teve o Eduardo Azeredo também, que foi senador, governador, e que também foi preso lá na questão do mensalão tucano ali. Então, o combate à corrupção é por todos os lados. O importante nessa hora é ter a independência, a isenção. Eu já votei no José Serra. Eu acho que ele tem enormes méritos no período que ele foi ministro da Saúde. Os genéricos, ele foi o primeiro a trazer médicos cubanos para o Brasil, numa época que precisava disso. E, embora ele tenha esses méritos, se ele for culpado, que seja punido. Não estou vendo ninguém aqui se levantando para dizer Serra livre, é tudo mentira da mídia, é tudo mentira do Ministério Público, estão contra a gente. Então, não é mito. É uma pessoa que vai ter que ser julgada como todo cidadão brasileiro. Agora, há consequências políticas de uma prisão do Serra, né? Principalmente para essas eleições municipais, né, Joel? Total. Isso vai mudando tudo. Tudo bem que o Serra já estava um pouco mais distanciado aí acho que o momento de pico dele na política, as grandes chances que ele teve já passaram, mas muda tudo. E será que não tem outras pessoas envolvidas aí? Como é que será que o PSDB sai dessa? Tudo vai ter que ser investigado, ninguém está acima da lei. O que você acha, Adriles? Tem consequência para essa eleição municipal ainda desse ano? Tem consequência especificamente para a simbologia do PSDB, né? O Serra sempre foi uma espécie de vestal do PSDB, era um homem brilhante, é um homem que tem uma visão de Estado extremamente interessante, embora eu discorde de alguns princípios desenvolvimentistas, um homem que foi 2 vezes candidato à presidência e uma das mentes mais geniais, mais completas, visto como um dos políticos mais complexos, técnicos do PSDB. Ele é uma cara do PSDB e assim como o Aécio Neves, que também desabou, parece que está ruindo também. Quem são as caras novas do PSDB agora? O Alckmin sofreu uma derrota gigantesca. O PSDB vai se resumir simplesmente ao João Dória? Eu acho complicado. É o Dória e o Eduardo Leite, né? São os dois nomes em ascensão aí do PSDB que estão surgindo, dois governadores, sim. Governador do Rio Grande do Sul. A nova geração tucana. São 2 nomes aí, né? Mas o PSDB ele tem um grande desafio pela frente. Ele perdeu o espaço de ser a direita do Brasil. Ele perdeu isso. Porque ele nunca foi, né? Então ele perdeu esse espaço e agora busca aí de alguma maneira se reencontrar. Isso é muito curioso o que você falou, o espaço da direita. O PSDB é a esquerda brasileira. O que é a extrema esquerda brasileira é o PT, é o PSOL, é a Rede. É engraçado como a mídia, né, e os intelectuais falam de uma extrema-direita, mas nunca falam de uma extrema-esquerda. O PSDB é um partido social-democrata. Social-democracia é esquerda, gente. Muito bem, gente. Não, peraí. Fala, Joel. Aqui você fala, Joel. Fala que eu discuto. Eu deixo. Aqui a gente fala, é isso mesmo. Aqui não tem censura, não. Aqui, esquerda e direita, Adriles, é contextual. Dado um certo contexto, tem uma esquerda e uma direita. A coisa pode se mover mais para a direita, mais para a esquerda, mas no contexto anterior, o PSDB era direita. E a gente tem extrema esquerda no Brasil, sim. PCO, PSTU, extrema esquerda. Ô, Joel, não vem falar que o PSDB é direita, não. Peraí, Adriles, só fazer uma observação nessa fala do Joel. Eu acho, Joel, que nós nunca tivemos direita. Agora nós tivemos. O PSDB era centro. Esquerda. Você tinha lá o PT representando a esquerda, PSDB centro e direita acéfala. Nunca eu enxergo houve. desse jeito. O DEM, o PFL era direita. O profeta Lula falou, inclusive na eleição que o Serra participou, pela primeira vez, isso em 2002, quando o Lula foi eleito, nós temos 4 partidos de esquerda, ninguém da direita. Ele falou isso, concordo plenamente com ele. Ou seja, pra você ver o tanto que havia uma hegemonia de uma ditadura cultural, política, de esquerda no país. Mas a verdade, minha gente, é que quando o Adriles Jorge se diz um radical de centro, ele empurra todo mundo para a extrema esquerda. Perto do Adriles, até o Bolsonaro é um moderado de esquerda. O Constantino falou que ficou espantado pelo meu lado esquerdista ontem. Que isso? Você acompanhou aqui a Semana da PAN, um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.